Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. A paz do Senhor, graça e paz de Deus. Que Deus possa te abençoar aí mais uma noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez nesse programa, que é uma porta de Deus para a nossa vida, para a vida de vocês que estão nos acompanhando. Estou aqui juntamente com meu amigo, meu irmão Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Leozirdo. Pessoal, hoje eu já peço para você ir pegando papel, caneta, para você anotar, porque hoje, além de uma conversa, eu tenho certeza que vai ser uma aula para a gente nessa noite. Tenho certeza que nós vamos aprender juntos aqui, vamos conversar muito sobre assuntos importantes, relevantes. E vou passar a palavra aqui para o meu amigo Felipe. Galerinha. E aí, vocês estão bom mesmo ou não? Boa noite para vocês, Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa invadir o seu lar. Você que está nos acompanhando aí, que você possa gerar expectativa no seu coração. Quando a gente gera expectativa no nosso coração, Jesus vem de uma maneira sobrenatural e nos surpreende. Então, como o Léo falou, primeiro boa noite, né, Léo? Boa noite, Xício, boa noite, Fred. Eu vou dar boa noite ao nosso convidado. Confesso que o dia foi pesado para chegar até aqui hoje, viu? Eu acredito. Hoje o dia foi tenso. Mas a misericórdia de Deus nos alcança e Jesus sempre nos renova, né, Léo? É verdade. E a palavra dele fala que em ele há tudo, ou melhor, nele todas as coisas são novas, né? Verdade. Então, é um tempo novo na nossa vida. Exato. Tudo aquilo que foi pesado durante o seu dia, durante o meu dia, durante o nosso dia, que caia por terra em nome de Jesus. Todo estresse, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não deu certo durante esse dia. Que a praga que nós carregamos, que segunda-feira é um dia de BO, um dia de problema, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos que vamos. Queria passar a palavra para o nosso convidado, né, que eu não vou falar o nome dele, não, vou deixar ele se apresentar. Ele já é bem conhecido, mas vou passar a palavra para ele. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, gente, paz do Senhor Jesus. Nessa câmera aqui, né? Glória. Tá parecendo até o Silvio Santos já, rapaz. Já tá procurando até a câmera, velho. Que isso. Amém. Eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Quem não me conhece, meu nome é Eduardo Pereira, sou pastor. E eu creio que essa noite é uma noite especial para as nossas vidas, onde Deus vai falar algo poderoso conosco, e nós vamos aqui nesse papo muito alegre, descontraído, mais sério, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É isso aí. Vamos lá. Inclusive, o Felipe já tocou num assunto importante aqui. Talvez hoje, segunda-feira, você esteja aí cabisbaixo, triste. Já na segunda-feira você já está aí com um clima de peso na sua consciência, talvez, pelo começo de semana. Só que aí, quando o Felipe estava falando, Felipe, eu me lembrei de uma palavra que diz em Lamentações, que vai dizer, acho que, se não me engano, em capítulo 3, versículo 20 e 21, que vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa por não sermos consumidos. Então, meu amigo, meu irmão, se você está aqui hoje, se você está de pé hoje, pode ter certeza que é a misericórdia de Deus que está te sustentando. Não é isso, Felipe? Amém. Misericórdia de Deus está sustentando tanta gente. Tem que ter salgadinho aqui hoje. Que evolução que nós estamos, viu? Sério, mesmo. Ó, fritinhos da hora, aquele abraço. Muito obrigado. Matheus, Matheus, aquele abraço. Muito obrigado por todo o apoio. Matheus, top, hein? Muito bom. Você tá maluco, rapaz. Que top. É isso aí, Léo. Puxa nossos Merchan Neves aí pra nós. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai dar aqui uma rápida pausa só para apresentar aí os nossos patrocinadores, e eu já falo para vocês aí, dê uma força, pessoal. Esse pessoal aí que investe aqui no Ita na Rede, investe aqui no Em Nome do Pai, esse pessoal aí que está acreditando nesse projeto, acreditando nesse propósito, que Deus possa continuar abençoando vocês que estão acreditando, que estão investindo, e vocês que estão assistindo também, dê esse crédito a eles aí, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado também. E se você sente no seu coração de querer fazer parte aí dos patrocinadores, chama alguém da diretoria, faça parte aí, que eu tenho certeza que vai ser uma grande evolução para o seu negócio aí e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho, segura. Antes, você falou uma coisa, eu lembrei de uma pessoa aqui, eu preciso mandar um abraço para ele, Diegão. Isso aqui tá acontecendo, Léo, eu acho que o Fred sabe disso, o Pinho.
Eu acho que um dos caras que puxaram a ideia de ter um Em Nome do Pai, se eu não me engano foi ele, eu não sei se a ideia surgiu dele do Pinho, mas enfim, ele fez parte dessa história. Hoje ele não está mais na direção do Ita na Rede, que foi comunicado essa semana aí. Mas eu queria deixar um abraço para ele aqui. Deus abençoe, meu irmão, você, sua família. Você sabe que você tem um carinho especial aqui desse programa. E eu sempre falo, Léo, aqui, e pastor, que Pinho, ou desculpa, Fred e X, que estão aqui, todo mundo que está nos acompanhando, que a gente pode ser tudo na vida menos ingrato. Verdade. Né? Então, eu queria aqui deixar um abraço pro Diegão, que ele... Rapaz, você não faz ideia do que esse cara já me xingou, Léo. Léo do céu, meu Deus do céu. Esse cara me xingou muito. Você não faz ideia, lógico, no bom sentido, né? Cara, eu tinha mania de falar com a pessoa, eu passava a palavra pro senhor, fechava o microfone assim, ó. Rapaz do céu, teve um dia que ele veio aqui, ele saiu de casa e veio aqui. Eu falei, nossa, o Diego vai bater em mim, velho. Ai, meu Deus do céu. Diegão, aquele abraço, meu irmão. Fique aí com os nossos patrocinadores, Deus abençoe, tamo junto. Deus abençoe. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Potencialize seu mundo com energia limpa e sustentável. Na Ecosol, estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras para você. Energia limpa, futuro brilhante. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Na Marcenaria Horto Florestal, estamos dedicados em atender você, transformando madeira em arte, ideias em realidade. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria K-Shake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria K-Shake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Transforme seu futuro com a Unopar. Aqui acreditamos no poder da educação para mudar vidas. Com nossos cursos inovadores e um corpo docente altamente qualificado, estamos prontos para ajudar você a alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Unopar, onde seu futuro ganha forma. Na NERI, nosso compromisso é garantir que sua equipe esteja protegida, saudável e pronta para enfrentar qualquer desafio. NERI, porque segurança é mais do que uma obrigação, é uma prioridade. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Se você busca beleza, qualidade e tradição em cada detalhe de seus móveis, não precisa procurar mais. Marcenaria Magalhães, onde a tradição encontra a excelência em cada peça. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Tamoios.
Você sabia que uma simples vacina pode proteger você e sua família de doenças graves? Na Clínica de Imunização Vacina e Saúde, oferecemos um atendimento especializado, vacinas seguras e atualizadas para todas as idades. Clínica de Imunização Vacina e Saúde. Proteja-se hoje e viva com mais segurança e tranquilidade. Doces artesanais feitos com coração, ingredientes de qualidade e um toque de magia para encantar o seu paladar. Seja para presentear, festejar ou simplesmente se deliciar, aqui você encontra a doçura que você merece. Natália Diniz Doces, doçuras que encantam, sabores que apaixonam. Fala pessoal, voltamos aqui. É isso aí, vamos lá, vamos começar aqui, conversar. Hoje, como eu disse no começo aqui, se eu fosse você, eu pegava aí papel, caneta, começava a anotar aí, porque vai ter assuntos importantes aqui, relevantes, que, né, para abranger o nosso conhecimento. Ele que é formado aí tem bacharelado em teologia, está fazendo licenciatura em ciência da religião, tem especificação em escatologia e também em geopolítica. Nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre isso. Pastor Eduardo, fala pra gente um pouquinho, resumidamente, o que é esses assuntos sobre geopolítica, o que estuda isso, para o pessoal de casa entender o que é geopolítica, o que estuda geopolítica, escatologia bíblica, pra gente entender um pouquinho, o pessoal também poder situar. Amém. Gente, eu sou formado em teologia, né, com especialização em escatologia bíblica. Escatologia bíblica é a doutrina dos últimos dias, ou tudo aquilo que foi escrito acerca da última hora, né? Nós temos visto nos últimos dias, acho que todo mundo, isso aí é unânime, né? Nós temos visto nos últimos dias que há um aumento muito grande da ciência e existem coisas que estão acontecendo na nossa sociedade que fogem muito do parâmetro. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que os apóstolos, os discípulos, os profetas, todos eles anunciaram um último tempo para a Terra, aonde, né, não sei se você crê, mas o Senhor Jesus, Deus criou os céus e a terra e depois o Verbo encarnado esteve sobre a terra, que é Cristo Jesus, e após isso, o próprio Jesus, ele anunciou acerca da sua volta ali em Mateus capítulo de número 24. Ele vai falar sobre isso, que haveria um tempo que ele retornaria, e a partir desse momento que ele retornaria, né, eu, pelo menos, sou pré-tribulacionista, quer dizer, eu creio num arrebatamento antes da tribulação, né? Porque haverá algum tempo de dor, de sofrimento, de angústia. A terra passará por isso. E aí o que acontece? E o que a gente vê nos nossos dias é esse crescimento. Então, quando nós falamos de escatologia bíblica, nós estamos falando doutrina dos últimos dias, ou o ensinamento acerca dos últimos dias. E acerca da geopolítica, né, é tudo aquilo que a gente vê do desenrolar que está acontecendo no globo Terra. Então a gente vê que essa parte da política está se movimentando em favor do cumprimento da palavra de Deus. Porque nada acontece, Léo, nada acontece, Felipe, se o Senhor não permitir. Então, em todos os parâmetros da nossa vida, né? Talvez você fale para mim nessa noite de segunda-feira que, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou passando dias de tribulação, estou passando dias de angústia, estou passando dias de sofrimento. Se a gente parar para analisar, a gente vê a rapidez do nosso dia. Nós levantamos às vezes 5h30, 6 horas da manhã, e quando a gente vê, o dia praticamente já passou e nós não fizemos nada. Só que esse aumento do conhecimento, esse aumento da ciência, essa rapidez no tempo, isso aí é algo que já é profético para o cumprimento. E a gente está vendo nos nossos dias, né, no globo Terra, tudo favorecendo para o estabelecimento de uma nova ordem mundial, o estabelecimento de um novo tempo, onde a igreja será tirada da terra e o povo passará pela tribulação. Posso mais um pouquinho? Vai lá. Isso. Por exemplo, né, o Senhor deixou sinais para a gente acerca dessas situações, principalmente na colheita judaica. Tudo que o povo hebreu fez, tudo que o povo escolhido por Deus fez, segundo a ordenança de Deus, havia um propósito, Léo. Inclusive acerca de quê? Por exemplo, da colheita. Então,
o povo de Deus viveu durante muito tempo, né, uma cultura de subsistência. Quer dizer, eles plantavam, comiam e se alimentavam daquilo ali. Mas o Senhor deixou sinais acerca da sua colheita, dentro da colheita. Por exemplo, né, a viúva e o órfão eram alimentados por aquilo que caía da colheita. Mas quer ver um princípio muito bacana que está inserido dentro da colheita? É o princípio da primícia. Quer dizer, o homem do campo, ele separava o campo, arava o campo, tratava o campo, para no momento certo semear, a chuva vir e começar a nascer as sementes, não é assim? Exatamente. Sim. Aí quando nasciam as primeiras sementes, Léo, né? Nasciam os primeiros os primeiros ramos, essa parte era separada, porque essa era a primícia, era aquilo que ia ser entregue ao sacerdócio naquele tempo, entregue no templo, em oferecimento, né, e de gratidão a Deus. E aí o que acontece? Separava-se essa parte. Depois havia-se a colheita, né? Porque o restante do campo, ele era ali plantado e ia crescer. Só que tudo faz parte da mesma colheita. Quando Jesus morre, Léo, quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que ele é a nossa primícia. Sim. E houve muitos daqueles que estavam mortos que ressuscitaram. E dentro desse parâmetro, a gente vê que esses são a primícia. Então eles já foram entregues no tabernáculo celeste. Eles já estão lá com o Senhor. Agora falta nós, a nossa parte. Ô glória. Por quê? Porque haverá um tempo onde a Bíblia diz que o mesmo Senhor ele descerá do céu. A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos com ele o encontro nos ares. E a palavra que é usada exatamente para esse momento de arrebatamento é arpazo. Quer dizer, tirado à força. Então nós seremos tirados à força da terra. Eu falei porque o pessoal precisava pegar caneta, Eu já peguei aqui já. caneta e papel já, pra gente aprender um pouquinho aqui. Só cortar. Eu sou para estudo, eu sou, não sei se a palavra certa é melancólico, né? Eu sou muito detalhista no estudo. Sim. Mas vamos lá, escatologia. Eu dei um Google aqui, que eu falei até pro Léo que eu sou sou muito leigo nesse assunto. Tá ruim o áudio. Vamos lá, aqui tá falando que escatologias do grego significa o último estudo. Sim. Como que surgiu a escatologia? Quem foi o primeiro? Eu não sei se isso veio de um estudioso, veio de um profeta. Como que surgiu o estudo do último estudo? Como surgiu isso? Isso sempre aconteceu dentro da Escritura Sagrada. Quer dizer, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que iria acontecer. E o que acontece? Os rabinos já estudavam sobre os últimos dias. Por quê? Porque a Bíblia também se relaciona no livro do profeta Ezequiel, vai falar também sobre os últimos dias. Vai falar sobre o tempo aonde teria guerra. Por exemplo, Ezequiel, se não me engano, 38 ou 39, vai falar acerca de um tempo onde Israel queimaria suas armas durante 7 anos. Sim. Vai falar de um acordo político que Israel seria forçado a fazer. Olha para você ver, quando o profeta ele profetiza acerca disso, vai dizer acerca no livro de Ezequiel, ele profetiza também acerca dos poços de petróleo de Medina. Olha para você ver, naqueles dias ainda não sabiam do petróleo. Já havia sim, né, um povoado em Medina, mas não sabiam dos poços de petróleo que estavam em Medina. Mas por conta dos poços de petróleo de Medina, haveria uma guerra. Então, eu acho o seguinte, sabe, esse estudo sempre ocorreu. Os pais da igreja, o próprio Jesus, sempre falou acerca dos últimos dias. Era questionamento até dos discípulos, né? Mas quando isso há de acontecer? Isso, ele já estava ali. Isso. Todo mundo estava inserido dentro assim, desse contexto. A escatologia seria pessoas atuais falando sobre os últimos dias. Isso. Exatamente. Na verdade, existem várias correntes de escatologia, né? De pensamentos escatológicos, né? Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, quer dizer, meio da tribulação. Tem as pessoas que creem que a igreja será arrebatada no final da tribulação.
Entendeu? Cada um tem a sua linha. E o lindo da teologia é o seguinte, porque nada disso, termos pensamentos diferentes, fere a pessoa de Cristo. Sim. Então não seria nunca uma heresia. Até porque a mensagem central de que ele vem para salvar está sendo pregada. Isso, está sendo pregada da mesma forma. Exato. O judeu espera ele. Sim. Espera ele para governar, né, sobre o território de Jerusalém. Né? Então cada um tem o seu viés. Só que a gente olha e entende desses dias atuais é que nós estamos próximos do cumprimento da palavra. Entendeu? Nós Certo. estamos muito próximos. Vamos lá. Porque eu sou. Agora vamos de curiosidades do Felipe agora, né? De frente pro Felipe agora. É isso aí. O senhor falou que são várias linhas, né? Dentro da escatologia, correto? Ou dentro da teologia, escatologia. Qual que é a linha que o senhor acredita? Então, eu sou Não sei se dispensacionalista. pode perguntar. Eu sou Ah, dispensacionalismo. Eu sou dispensacionalista. Quer dizer, as dispensações foram algo que foram criados, que foram estudados a partir de um certo tempo, que dividem o tempo, tá, do homem na Terra em tempos e eras. Então eu sou dispensacionalista. Eu creio nisso, nessa divisão. Eu faço parte de um tempo. Nós estamos vivendo qual tempo? Agora, o tempo da graça. Exato. Tá? Mas esperando por um outro tempo, que é o tempo dos fim dos tempos. Espera que Então, eu sou dispensacionalista. Vamos lá. a minha inteligência não acompanha do senhor, não. Calma aí. Vamos devagar. Peraí, como que é a linha de raciocínio do. Na verdade, eu vou explicar, né? Eu tenho que pontuar que eu sou dispensacionalista, porque existem pessoas que Sei nem não como escrever. creem no dispensacionalismo. Mas eu sou dispensacionalista, eu sou pré-tribulacionista, futurista. Exato. O futurista é que a maioria das mensagens que estão inseridas dentro da doutrina da escatologia, quer dizer, dos últimos dias, a maioria das mensagens, das profecias dos últimos dias, elas vão se cumprir posterior à igreja ser arrebatada. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente não é uma visão, tem uma visão, por exemplo, que é historicista. Quer dizer, ao longo que a história vai se cumprindo, as profecias vão se cumprindo. Beleza, tem profecia que vai se cumprir, mas a maioria delas vão se cumprir depois que a igreja foi embora. É. Né? Mas o senhor fala a profecia em que sentido? É sentido bíblico ou... Bíblico sim. e cumprimento. Porque eu não sei se você consegue compreender, né? E nem os amigos que estão nos assistindo nessa noite, mas a profecia bíblica, ela é algo assim. Por exemplo, Deus libera uma palavra para as nossas vidas nos dias de hoje. Vou colocar para isso, tá? Vamos lá, vamos aplicar para nós aqui. Deus libera uma palavra para as nossas vidas. Tudo bem? Nós temos uma palavra de Deus liberada sobre nós. Só que ela pode se cumprir em nós, mas ela pode também se cumprir ao longo dos anos. Então, quanto mais eu me aproximo do cumprimento da palavra, mais próximo eu estou do cumprimento da profecia. Quer dizer, a profecia, ela tem camadas de revelação. Entendeu? Então, às vezes, Deus liberou uma palavra para você, ó, você vai ser muito bem sucedido, o seu negócio vai crescer, você vai formar o teu negócio. Mas à medida que você vai caminhando, você vai vendo que a profecia ela é muito mais profunda sobre a sua vida do que aquilo que você imaginava lá atrás. E assim serve para a profecia que foi liberada para os últimos tempos. À medida que o povo de Deus, que o homem vai caminhando sobre a face da terra, a gente vai vendo que as coisas vão se cumprindo de outra forma. Teve profecias, por exemplo, do profeta Isaías, que foram liberadas acerca de Cristo, que o profeta não viu. O profeta não viu. 600 anos depois que foi ver o cumprimento. Por exemplo, qual que é a primeira profecia na Bíblia que vai falar acerca de Jesus? Gênesis 3,15, nós chamamos isso de proto-evangelho. Proto é primeiro no grego. Então, o proto-evangelho, que no ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Exatamente. Uma palavra liberada para Adão e Eva. Proto-evangelho. Aí o que acontece? Essa liberação dessa palavra cumpriu naqueles dias? Não. Não. Mas por que a mulher no Antigo Testamento ela se sentia tão rejeitada por não ter um filho? Por quê? Porque ela ansiava gerar o Messias. Por isso eu vou abrir um parênteses sobre a sua vida nessa noite. O que você tem gerado nesses dias? Está em conformidade com aquilo que Deus tem liberado para a sua vida?
Você tem vivido uma vida sadia, saudável na presença de Deus? Talvez você esteja nos assistindo aqui nessa noite e você esteja meio perdido. Mas eu creio que à medida que nós fomos liberando sobre a sua vida, conversando um pouco mais, você vai ver que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém, eu creio. Por isso eu te chamo, sabe? Eu não canso de fazer esse apelo, vocês me desculpam, tá, gente? Vai lá. Mas eu acho que essa é uma oportunidade única para as nossas vidas. Eu acho que é uma oportunidade única que nós estamos nos reunidos aqui, falando do amor de Deus, falando das profecias, falando dos cumprimentos. Cara, queria te dizer, Jesus, ele te ama e ele tem um projeto para a sua vida. Ele quer inserir algo dentro de você que vai mudar uma geração. Talvez você diga, pastor, mora aqui em Tamonte, né? Sou filho do fulano de tal lá, que a gente não tem condição, né? Não temos nada, nenhuma perspectiva, mas eu quero te dizer, o que está sendo gerado dentro de você vai fazer toda a diferença. Sim. Não é verdade, É Léo? lá, sim, com certeza. E, pastor, e o senhor, quando o senhor estava falando, né, sobre esse assunto de escatologia, de fim dos tempos, olha pra você ver. Talvez esteja gente pensando até hoje, nos dias de hoje, porque eu pensava isso. Quando eu era muito criança, pastor, eu pensava dessa forma, quando eu ouvia falar fim dos tempos. E aí as pessoas tentavam demarcar, né? Ah, vai ser em 2000. Ah, não, vai ser em 2012. Na Mil passarás de 2000, não passará. Um negócio assim, era né? isso. Mas na minha cabeça, inocente, Felipe, o que que era? Era um asteroide muito grande, chegando na Terra, destruindo a Terra acabando, o fim do mundo era isso. Se a trombeta soasse, você já saiu correndo. né? Exatamente. Só que aí a gente vai entendendo, né, que o fim dos tempos, na verdade, é o fim daquilo que desse tempo que estamos vivendo, Sim. para passar para a próxima dispensação, que Sim. aí vem o tempo, né, de tribulação, que vem o tempo milenar, e depois vem tudo isso que a gente vai ver. Isso, na verdade, a Bíblia vai dizer que nós, gentios, né, nós, seres humanos normais aqui, nós fomos inseridos, né, enxertados na videira. E a videira, né, é Cristo Jesus, mas os ramos ali eram verdadeiramente os israelitas, né, o povo de Deus, Sim. né? O projeto era para os descendentes de Abraão, né? Hoje nós tomamos posse, né? Mas o projeto é para Israel. Mas Israel, quando rejeita o Messias, as promessas do Messias, ele abriu um leque para que nós pudéssemos ter acesso. Por isso Jesus, quando ele tem um contato com a samaritana, ele falou, ó, não preocupa não, calma, sim. que vai haver um tempo, e esse tempo é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim. Então, quando Israel rejeita o projeto que Deus tinha para ela, Israel não rejeitou apenas naquele momento. Israel rejeitou em um contexto geral da sua história, onde ela foi sendo foi reprovando nas provas que Deus apresentou para ela. E assim é para as nossas vidas. Muitas das vezes Deus nos permite que nós tenhamos prova, sejamos provados, né? E nós rejeitamos a promessa de Deus. Aí lá na frente dá ruim, e a gente fica, por que deu ruim? Tô tentando fazer certo agora. Mas o que aconteceu lá atrás, Felipe? Lá atrás nós fomos caindo dentro de um ciclo de reprovações na nossa vida. E isso aí traz uma série de malefícios para nós. E aconteceu isso com Israel. Sim. Israel passou por esse processo e foi sendo reprovado ao longo dos anos. E aí quando chega a mensagem verdadeira, que era o cerne do Antigo Testamento, que estava apontado para Cristo, que hoje a gente consegue ter clareza. Mas eles lá não tinham essa clareza. Sim. E tem algo dentro de nós que é muito importante a gente entender, que é o Espírito Santo de Deus. Coisa que nós já até conversamos sobre isso, né, Léo? Sim. O Abraão, Isaac, Jacó, o povo do Antigo Testamento, antes de Cristo, eles não tinham essa concepção do Espírito Santo. Eles não sabiam o que era. O Espírito Santo vinha, apossava e ia embora. Exatamente. Hoje não. Hoje a gente tem um negócio chamado Tribunal de Autoconsciência, que é o Espírito Santo de Deus que fala. A gente sabe, Léo, quando a gente erra. Sim. E aí, quando a gente coloca a cabeça no nosso travesseiro, Felipe, aquilo vem na mente da gente, ó, martelando aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo falando, cara, tu fez errado. Tu fez errado. Sim. O pastor, inclusive o senhor tocou no assunto de Israel, e aqui eu creio que a gente está falando, né, um programa totalmente cristão, Ah, e aqui existe muitas pessoas que têm a mentalidade ainda que, de tipo assim, de
porque o povo de Israel, ele só quer sair na vantagem, o povo de Israel, tipo assim, o tempo todo amaldiçoando Israel, até fala assim, nós somos porque eles rejeitaram, mas na verdade eu acredito, né, o senhor deve concordar comigo, que nós somos por causa deles, nós somos enxertados. E aí eu já quero fazer uma outra pergunta para o senhor também, relacionado à escatologia e também geopolítica. O senhor acredita que tudo isso que está acontecendo hoje no Oriente Médio, esse termômetro que está acontecendo, já é uma causa ou, tipo assim, como é que eu posso dizer? Algo relacionado ao fim dos tempos, à vinda de Jesus? Eu acredito que sim, Léo. Por quê? Quando eu acho, aí é um estudo muito profundo, mas eu vou trazer um pouco. O que acontece? O livro do profeta Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E ele traz para as nossas vidas uma série de noções acerca de onde viria o anticristo. Eu vejo aí muita gente, né, papo de internet, né, que a internet todo mundo pode falar, todo mundo tem uma opinião. Tem lei, né? Todo mundo tem uma opinião, eu acho isso bacana, gosto disso, até porque eu acho que eu como cientista da religião, hoje em dia eu estudo ciências da religião, e a gente não se forma para ser alguém que tenha razão como cientista da religião. Pelo contrário, a gente se torna um pesquisador. Então, um pesquisador, ele precisa estar apto a receber opiniões, a entender outros tipos de pontos de vista, para que a gente possa compreender e entender a cultura daquele tempo, para aquele povo, qual o direcionamento que eles têm. Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse parâmetro e olhamos para o livro do profeta Daniel, a gente vai ver uma série de apontamentos e um detalhe muito grande. A maioria dos estudiosos que falam sobre escatologia, eles vão dizer que o último império em ascensão foi o Império Romano. Beleza? Então, o Império Romano foi o último império em ascensão. Mas o que acontece? Depois do Império Romano, um bom professor de história vai saber melhor do que eu. Veio um império chamado Turco. E a sua última dinastia chamada Otomana Turca. Esse império, ele é o único império que dominou sobre os outros todos os impérios que vieram. Assírio, Sim. egípcio, persa, medo-persa, grego e romano. Esse império dominou todas as outras capitais. E há um detalhe que é muito fundamental falar. Esse império, não estou aqui falando mal de muçulmano não, tá, gente? Pelo contrário, eu já falei para os meninos aqui, eu amo os muçulmanos. Eu acho que eles têm uma percepção e um sentimento de continuar a sua jornada, a sua fé, de uma forma muito bacana. Só que eles estão crendo em outro viés que não é o viés verdadeiro. Mas o que acontece? Quando nós olhamos para o que eles estão fazendo nos nossos dias, nós entendemos que esse império ele não decaiu e, pelo contrário, ele ainda permanece vigorando nos nossos dias. Para que a gente possa ter uma ideia, né? Nós podemos entender e ver que eles são o povo, a religião que mais cresce ao longo dos nossos dias, né? No nosso país há um crescimento muito forte do islamismo. Fora daqui também, se você tiver base, né, pode pesquisar aí, você de casa também. Após o ataque às Torres Gêmeas, houve um crescimento exorbitante do islamismo dentro dos Estados Unidos. Coisa muito grande. Se você olhar hoje, a Europa inteira é islamizada. Aonde eram as verdadeiras catedrais que os grandes pregadores pregaram, que a gente sabe, o Wesley e todos os outros, cara, são tudo templo muçulmano hoje em dia. Então a gente vê que eles vêm aos poucos dominando e crescendo com muita força, cara. Sim. Muita força. Então, o que se desenrola dentro, né, do cenário de guerra lá no Oriente Médio é muito parecido com aquilo que a Bíblia está dizendo acerca dos últimos dias. Então ela vai falar que haveriam guerras,
rumores de guerras, vai estar lá, né? Vamos ler aqui, ó, Mateus capítulo 24. Pode ir lá. Posso ler Vai aqui? lá. Vou achar aqui Mateus capítulo número 24. Isso aqui é muito interessante, gente, porque é algo que às vezes a gente passa desapercebido. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava com seu discípulo, aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão... Aí Jesus dizendo, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derribadas. Esse cumprimento aconteceu no ano de 70 depois de Cristo. Tá? E a Bíblia diz no livro de Daniel que quando isso acontecesse, era dali, né, do território ou das tropas que destruiriam Jerusalém, que viria o anticristo. Aí todo mundo tem a concepção que as tropas que destruíram era Roma, porque eram as tropas romanas que estavam sobrepostas sobre Jerusalém. Só que o Império Romano, ele é muito grande, muito vasto. E aí tinham milícias de tropas. E aí quem estava responsável por cuidar e abafar aquela guerra, aquele princípio de guerra ali, como se diz, de levante dentro da terra de Israel, eram milícias muçulmanas, árabes. E por isso eles destruíram, mesmo com a ordem do general, do comandante, do César, de não haver mais problema ali. Por favor, para. Eles continuaram destruindo toda a cidade. Vamos lá mais além, ó. Pastor, antes do senhor continuar, só um parênteses, só para o pessoal de casa entender mais ou menos sobre o que a gente está falando, e algumas coisas talvez pode ficar um pouco, né, vaga, mas explica para o pessoal o que é o anticristo, assim, resumidamente. Existe o nosso Cristo, que é o nosso Senhor Jesus, que pisou na terra e vai voltar para buscar a igreja. E o que seria o anticristo, para o pessoal de casa entender o papel dele, o que é o... Cristo vem da raiz da palavra ungido. Sim. Então, o nosso Cristo é o nosso ungido, que é Jesus Cristo, né? Sim. O nosso Jesus. O anticristo é um opositor a Cristo. É alguém que se opõe ao projeto, ao plano, ao propósito de Deus com a sua vida, com a minha vida, com a humanidade. É alguém que propôs no seu coração e contra um princípio, e contra um dogma, um ensinamento. É alguém que se opõe ao plano e ao projeto de Deus. Eu tenho certeza que você já viu isso até contra a sua vida. Pessoas que às vezes que se opõem a tudo aquilo quando você procura fazer as coisas de Deus, né? Se você é cristão, você está nos ouvindo, independente da sua denominação ou da sua confissão de fé, né? Às vezes quando você propõe no seu coração, você vê que o espírito do anticristo ele vem sobre a sua vida querendo opor a você, opor ao projeto de Deus, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, a unção que está vindo sobre a sua vida, tem sempre uma barreira. Então esse seria verdadeiramente o anticristo. A Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo ele já está colocado sobre a terra. Só que haverá um momento onde ele vai se materializar em uma pessoa, e aí essa pessoa então será responsável pelo projeto de matar a chamada dos filhos de Deus. É isso aí. Inclusive, já que o pastor já deu uma breve explicação sobre o anticristo, e nós cremos, né, Felipe, que embora talvez nós não saibamos se o próprio anticristo está no meio de nós, mas nós acreditamos que o espírito dele já está em nosso meio. Então, assim, talvez você já esteja sofrendo algum tipo de retaliação por isso, por exemplo, recebendo levantes na sua vida, flechas na sua vida, e isso tudo está te atrapalhando de seguir no caminho por conta de contenda, por conta de briga. Nós já queremos declarar, porque isso daqui, apesar de ser, né, Felipe, um programa onde a gente quer conversar, né, bater um papo, nós queremos usar isso aqui como um meio profético de dizer que tudo aquilo que está travado na sua vida, tudo aquilo que está parado na sua vida, em um nome de Jesus vai destravar, vai voltar a andar, você vai conseguir chegar do outro lado. Toda voz que está chegando no seu ouvido de que você não vai conseguir, de que você vai parar, de que chegou o seu tempo, para você já deu, é melhor você parar. Então nós declaramos que você é um vencedor em Cristo Jesus, e ele morreu na cruz do Calvário para que você seja
um vencedor. Vamos lá? Até para que a gente possa ter uma base, ô Felipe, eu vou até deixar você falar, que eu tenho certeza que você tem algo para liberar sobre eu tô nós aí. aprendendo hoje, Não é verdade? Tem, não tem? Tem algo. Você também crê que tem, não tem? Eu ouvi, aquele que me assiste também crê. Para que a gente possa ter uma ideia, a gente vive em uma batalha espiritual. Sim. Tá? A gente está vivendo em uma guerra muito grande. E o despojo dessa guerra, quer dizer, a riqueza dessa guerra é as nossas vidas. Nós somos o despojo da guerra. Então, muitas das vezes nós temos o ponto e o contraponto. Quer dizer, a gente tem um pensamento, por exemplo, né, igual esse projeto aqui desse podcast bacana na cidade de Tamonte, que foi montado, e pessoas projetaram isso. Você acha que isso nasceu aonde? Nasceu no coração de Deus, cara. Exatamente. Nasceu no coração de Deus. Mas o que acontece? Aí muitas das vezes ao longo da caminhada, porque a caminhada ela não é fácil, a caminhada é difícil. Quer dizer, da gente iniciar, seja ele qual for. Por exemplo, eu estou na faculdade. Tem momentos, né? Eu retornei, estou com 45 anos e retornei para a faculdade. O que acontece? Tem momentos na minha caminhada que eu tenho vontade de parar. Falo, cara, tô meio velho pra isso aqui. Entendeu? Tô meio ultrapassado em algumas coisas. Será que eu aguento? Será que eu não aguento? Mas esse é o contraponto. Exatamente por quê? Porque Deus tem um projeto para ser liberado sobre a sua vida, né? E sobre a minha também. Mas Deus quer usar você como ferramenta. Sim. Então, igual esse projeto. Então, vem os contrapontos. Quais são os contrapontos? A seta. O Léo falou sobre a seta. O que é a seta? A seta é um pensamento que vem sobre as nossas vidas. Ou uma atitude que vem para afrontar a gente. Você sabe, eu vou falar algo aqui, vai fugir um pouco, mas nós vamos retornar lá. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Você sabe disso? Todo mundo. Né? Alguns vão acreditar que tem a dicotomia, né? Corpo e alma, que só Deus pode fazer a divisão do espírito e da alma. Vamos lá. Nós somos corpo, alma e espírito. Nível, eu fiquei só nos 3, só não fiquei nesse nível, não. Então. Mas aí nós somos um ser, né? Dotado de corpo, alma e espírito. Uhum. O corpo é o corpo físico. Quando a gente morre, o que acontece com o corpo? Ele vai para onde? Volta para a terra. Ele volta para a terra. Aí, se você parar para pensar, nós ainda temos o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é a parte de Deus que foi colocada nas nossas vidas. Então, desde já fique sabendo, Deus está dentro de você. Exatamente. Independente de que você queira ou não, tem uma parte de Deus dentro de você. E é essa parte que comunica você com Deus. Exato. Beleza? É por isso que Deus sabe aonde você vai, o que você faz, como que você está pensando, porque tem uma parte dele morando dentro de você. Ele já fez isso desde o começo. O que ele fez lá em Adão? Ele soprou o ruach. Gênesis 2, 27, né? Isso. Ele soprou o ruach dentro de Adão. Então nós somos corpo, espírito. Beleza? Mas nós temos a alma. O que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções. É a sede das nossas emoções. Decisões. Isso. Mas aí nós temos 5 percepções que alimentam a nossa alma. O que é? Tato, olfato, paladar, visão e audição. O que isso faz? Nos dá as percepções acerca do nosso tempo, do mundo exterior. Então, tudo que eu toco me traz um sentimento. Quer ver? Esquenta uma caneca d'água e mete a mão na caneca de alumínio bem quente pra você ver. Vai vir o sentimento, não vai ficar legal, não é verdade? Você que não é verdade? Isso, vem na quina, chuta a quina. Isso, vem uma comida bacana que a tua esposa fez, aí você vai comer, e aí vem aquele sentimento bacana, não é verdade? Às vezes, por isso que a Bíblia também diz, né, que os nossos olhos é a janela da alma. Por quê? Porque em tudo aquilo que eu coloco os meus olhos, traz uma percepção para mim, traz um sentimento. Exatamente. E aí, essas 5 percepções geram sentimentos dentro da minha vida. E aonde o inimigo procura trabalhar. Exatamente para quê? Para matar a minha alma. Para destruir os meus sentimentos. Para fazer que eu possa me sentir frustrado. Sendo que aí eu me sinto depressivo. Por quê? Porque os meus sentimentos não são bacanas, não estão tratados,
não estão equalizados, Léo. Sim. Por quê? Porque eu tô assistindo coisas que eu não tenho que assistir. Eu tô Exatamente. tocando em coisas que eu não tenho que tocar. Eu tô fazendo coisas que não tem para ser feita. E isso vai gerar um sentimento. A gente até conversou um pouco sobre Davi, né? Davi foi assim na vida dele. As escolhas dele levaram ele para um ciclo de reprovação dentro da sua casa. Sim. Cheio de feridas, cheio de problemas. Por quê? Porque as escolhas de Davi fizeram que isso acontecesse, não só na sua própria vida, tanto quando o seu filho foi cobrar acerca do problema que estava inserido na vida de Davi, Davi correu dele. Exatamente. Exatamente. Aí o que? Ficou cheio de feridas, ressentimentos. Por isso eu te digo, na noite dessa segunda-feira, é tempo da gente tratar e entender que o projeto de Deus para sua vida ele é muito grande. E o inimigo, o espírito do anticristo, aí é onde que eu quero cair. Exatamente. O espírito do anticristo que já está sobre a terra, ele está fazendo o quê? Tentando parar a chamada na sua vida. Tentando parar você. Tentando te frustrar. Por quê? Porque se ele frustrar aquilo que Deus colocou dentro de você, automaticamente ele frustra os planos de Deus. Exatamente. E, ô, pastor, só te cortando um minutinho, mas quando o senhor falou sobre exatamente isso, aquilo que eu olho, eu tô atraindo aquilo, ou aquilo que eu toco, ou aquilo que eu penso, né? Audição e tal. Exatamente como aconteceu com Davi. O texto vai dizer exatamente isso. Em tempo de guerra, Davi ficou em casa e ele foi fazer o quê? Aí ele viu, depois que ele viu, ele queria ir para ele. Desejou. Então, tipo assim, primeiro ele alcançou com a sua visão, e aí depois aquilo entrou no coração dele, e aí foi onde ele caiu. Então, isso é exatamente porque esse programa aqui, a gente, profeticamente, a gente exorta, a gente edifica. Cuidado com aquilo que você vê, meu irmão, meu amigo. Você que está assistindo nessa noite, cuidado com aquilo que você vê, aquilo que você toca. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque isso daí vai fazer você atrair isso para sua vida, se entrar no seu coração aprovar. Isso daí pode ser uma queda para sua vida, né? E é isso que a gente vê muitas vezes nas histórias bíblicas, e o que aconteceu com Davi. A Bíblia, Léo, a Bíblia ela é linda. Por quê? Porque ela em nenhum momento ela exaure o pecado humano. O que é o pecado? É a desobediência ao plano e ao projeto de Deus. Então, todas as vezes que nós desobedecemos uma ordenança, é como os nossos pais. Por exemplo, meu pai me ensinou, filho, não põe a mão na tomada não que você toma choque. Mas eu era pequeno, para mim aprender que eu tive que tomar um choque. Quer ver uma coisa que meu pai falava comigo? No serviço do meu pai tinha um grampeador. E eu ficava muitas das vezes brincando com o grampeador, punha ele na mão assim, e não grampeava. Meu pai um dia falou assim, você vai se machucar com esse grampeador. Aí eu fui e grampeei meus dedos. Entendeu? Senti dor. Aí teve que vir, tirar e tal. Eu era pequenininho, mas eu precisei passar por aquela experiência para aprender, entendeu? Que aquilo ali era errado. Beleza, a experiência falou tudo, mas teve uma palavra impetrada pelo meu pai, que falava o quê? Se você grampear o seu dedo, você não vai precisar passar a dor que você passou. E muitas das vezes isso acontece conosco, Léo. Deus libera uma palavra para as nossas vidas e nós desobedecemos a palavra. E isso é pecado. O que é pecado? Desobedecer a palavra de Deus. Exatamente. Porque Deus não quer que a dor e o sofrimento alcancem a nossa vida. Claro, em tudo há um entendimento. Em tudo há uma didática. Eu costumo dizer que Deus é um Deus didático. Um Deus que nos ensina em todo o tempo. Então, às vezes, Deus permite que isso aconteça. Que nem meu pai viu que eu ia grampear, ele ficou calado. Ele já tinha me falado. Sim. Aí depois que deu o problema que eu chorei, ele veio e tirou o problema. Que era o grampo que estava no meu dedo. Mas não eliminou a dor e nem o sangue que começou a sair na minha mão. Você consegue compreender isso para sua vida? Deus está nos dizendo nessa noite que é hora de nós obedecermos aquilo que Deus tem para nós. É um tempo novo para as nossas vidas. Então, dentro de tudo que está acontecendo, se a gente continuar desobedecendo a Deus, a gente corre o risco de, no momento que Jesus vier buscar a igreja dele, porque quando nós falamos igreja, nós achamos que é apenas um povo e tal. Não, Deus está aberto a pessoas. Deus não está aberto a placa de igreja, não. Deus não está aberto a isso. Tanto que a placa vai ficar pro lado de fora, filho. Né? A placa vai ficar pro lado de fora. A placa vai ficar aqui embaixo. Deus está aberto a pessoas. E dentro disso,
que Deus está falando? Ó, tá chegando um tempo onde eu venho buscar a minha igreja, tudo está acelerando e a gente pode ver o que vai acontecer o quê? Se você continuar em desobediência, você vai ficar. Exatamente. E vai passar por provações, vai passar por momentos maiores de dor e de sofrimento. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, minha cabeça tá explodindo. Tem um triplex na minha cabeça. Então, Tipo isso, né? eu achei que eu entendi alguma coisa, Fred. Meu Deus do céu. Não, mas é isso, a gente tá aprendendo todo dia, né, Cara. pastor Eduardo? Ô, É pastor, verdade. vamos lá. Assim, vamos lá. Acho que é uma dúvida minha, a dúvida... 2 Coríntios 3,6 fala que a palavra mata... Cortar o microfone. A palavra mata, né, mas o Espírito vivifica. Como é essa balança para o senhor que estuda, o senhor que várias faculdades, vários estudos, como que que venha mais pela frente aí, como que é para o senhor esse equilíbrio de manter a espiritualidade, embora o senhor esteja estudando coisas espirituais, mas como manter a espiritualidade do pastor Eduardo com isso tudo disso, porque assim, o senhor flutuou e lecionou aqui pra gente sobre várias coisas, né? Não sei se eu entendi certo, mas até de geopolítica o senhor já falou. Falou um pouquinho de cada coisa. Como que é esse equilíbrio para o senhor? Que é uma curiosidade que eu tenho de estudioso. Eu não sou estudioso, assim, no sentido de ter essa sede por esse estudo, geopolítica, enfim, que eu acho bacana, eu acho bonito, quem sabe. Mas como que é para o senhor ter esse equilíbrio, né, da espiritualidade do senhor com o estudo? Como que o senhor faz isso? Como que o senhor aconselha até quem tá pegando tá nessa pegada de estudo e tudo mais, ter esse equilíbrio para não deixar com que o que diz em Coríntios, capítulo 3, versículo 6, aconteça com a pessoa? Eu costumo dizer o seguinte, nós somos um ser, né, tricotomista, corpo, alma e espírito. Mas uma coisa que não pode faltar na nossa vida é um tripé, tá? É um tripé para nós. O que é? Estudo da palavra, leitura da palavra. Exato. Mas tem que ter também, regado junto com o estudo, o tempo da palavra, né, de estudo, tem que ter o seu tempo de oração. Exatamente. Se você não tiver o seu tempo que você determina para Deus, o teu estudo tá fadado a morrer, É isso aí. tá? Então, eu creio que a gente precisa ter o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de oração e o nosso tempo de palavra. Eu aprendi, né? Foi difícil? É difícil, até hoje. Tem dia que eu vou para a presença de Deus, eu não quero falar nada, tá? Eu não sou super-homem. Se você vê alguém que se coloca na posição de autoridade e ele se declara um super-homem, cara, esse cara tá falido. Desculpa eu falar, ele tá falido. Ele tá rotando uma coisa que ele não tem. Não é. Nós somos seres humanos normais, somos pessoas, apenas estamos um passo adiante na caminhada, mas isso também não fala nada, Quer dizer nada. tá? O que Deus... Esses dias eu tive a oportunidade de viajar com a minha esposa e nós fomos pra uma beirada de praia, fomos descansar e tal, e estávamos lá na beirada da praia, uma piscininha tal, daquelas naturais e tal, e de repente Deus proporcionou um momento ali onde nós encontramos pessoas, e dentro desse encontro de pessoas tinham três desviados que juntaram com a gente ali. E nós começamos a falar de Jesus sem saber que eles conheciam Jesus. E o Senhor foi dando palavras e nós fomos. E no meio do caminho, um dos jovens que estava lá falou para mim assim, pastor, eu sou desviado. Eu ainda dou dízimo, mas eu sou desviado. Sabe o que eu falei para ele, Felipe? Falei, meu amigo, que legal que você dá dízimo, ótimo. Só que melhor do que o seu dízimo é o seu tempo de comunhão com Deus. Exatamente. Melhor que o dízimo dele, o coração dele ligado. Não adianta eu vir, cara, te entregar um dinheiro aqui, falar, isso aqui é minha oferta, meu dízimo. Não adianta nada. E o senhor- Se você não tiver regado em uma vida Equilibrado, entrelaçada né? com Deus. E você quer ver uma coisa, pastor? Só fazendo um gancho disso que
veio na minha memória agora, quando a gente vai para Gênesis 4, a gente vai ver que, né, o que Caim está preocupado com a oferta. É. Só que aí, o que está escrito? Está escrito assim, que Deus rejeitou o coração de Caim e depois rejeitou sua oferta. É. Então, Deus, se ele rejeitar o coração... Por quê? Porque Deus está olhando a intenção, cara. A Exatamente. intenção. Deus não está olhando o seu valor financeiro. Exatamente. O quanto você pode ofertar na obra de Deus, o quanto você dizimiza. Deus não está preocupado com isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E é uma coisa que eu tirei para minha vida. O que é? É ter um tempo de intimidade com Deus. E eu tenho um nível, ô Felipe, eu sou sincero. Eu tenho um nível. E se eu não alcançar esse nível, cara, eu fico chato. Eu fico velho ranzinza, sabe? Fico sujeito a dar problema, a dar confusão. Isso dentro de mim. Mas eu preciso alcançar esse nível. E eu sei o nível que é. Entendeu? A gente se conhece. Então, se eu não determino o meu tempo com Deus, não deposito o meu tempo com Deus, não adianta nada eu estudar. Por quê? Porque não vai carregar isso, o Espírito de Deus. Vira um fanatismo. Não vai carregar o Espírito de Deus, porque quem conduz a gente é o Espírito, cara. Mas, se eu fizer isso, você vai entrar pro fã-clube de Jesus, né? Não, Clube de o Jesus. agente secreto do Pelo Senhor, amor de né? Deus. Tem muita gente. Não, é pela graça, é por intimidade. Exatamente. Ô, Felipe, como que eu vou chegar na sua vida? Se eu sou seu amigo, né? Nós somos amigos, beleza? Mas se eu sou seu amigo mais chegado, eu tenho que saber do que você gosta. Eu vou ter acesso à sua rotina. Eu vou ter acesso ao que você faz, à sua casa. Eu vou ter acesso às suas interações, aos seus relacionamentos. Não tem como eu dizer que eu sou seu amigo íntimo se eu não tenho esse grau de intimidade, cara. E é o que tem faltado para nossa geração. Sabe por quê? Porque a nossa geração é imediatista. Quer respostas rápidas. Geração miojo. Quer 3 respostas minutos. rápidas. Mas é verdade, eu falo isso. Eu costumo dizer, a gente vai, sabe, vai no supermercado, né? Vai ter um jogo de futebol lá para quem gosta, eu também gosto. Quem vai ter um jogo de futebol, o cara vai no supermercado, pega a Coca-Cola pronta, né? Pega lá o Guaraná Mantiqueira pronto, tá, gente, ó. Isso é bom, é bom Mantiqueira, né? Olha aí, ó. Aí você vai, pega o teu Mantiqueira lá, vai na outra gôndola, pega a tua pipoca de micro-ondas, beleza? Chega em casa, controle numa mão, sofá bem aberto, liga a televisão, liga a antena, 3 minutos, manda a tua esposa ligar lá, 3 minutinhos, e a pipoca estoura. E aí você tem 200 e tantos canais na sua mão, e você não consegue, cara, interagir com todos. Talvez você esteja assistindo o seu jogo de futebol com o seu telefone do lado, fazendo assim no telefone, passando feed do Facebook, e você não consegue concentrar no jogo e nem no feed do Facebook e do Instagram. Isso está acontecendo conosco, porque é uma geração imediatista. E aí a gente está perdendo a percepção da última hora. Exato. Perdendo a percepção que essa é a nossa geração do último momento. O profeta Daniel, ele chega a falar sobre isso. Que a última hora, a geração da última hora, haveria um crescimento exorbitante do conhecimento humano. Se a gente parar depois da Revolução Industrial, que aconteceu no final de 1890 para frente, cara, cresceu muito. E depois dos anos 50, então, né, do século passado, a gente vê que é um crescimento exorbitante. Para você ter ideia, ó, um processador desse de celular, com menos de 2 meses, ele já dobrou a força, já dobrou a capacidade dele de orientação, cara. Exato. Por menos de 2 meses. É muito rápido. É muito rápido. O que a gente, né, os meninos que estão mexendo na técnica, que sabe, às vezes o que a gente aprendeu hoje, ou amanhã já tem outra coisa. Tudo muito novo, né? Tudo muito rápido. Muito rápido. E o profeta diz que nos últimos dias, o profeta Daniel diz que nos últimos dias aumentaria o conhecimento. Mas quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente perde esse feeling. Porque a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas. Exato. Quem que é profeta? Profeta é aquele que tem intimidade com Deus. Profeta é amigo de Deus. A Bíblia vai dizer, Abraão mente. Acaba de mentir
que a mulher dele é irmã dele. Irmã dele pro rei. Aí traz uma desolação sobre o povo que estava com o povo de Abraão. É. De repente o Senhor fala pro cara, fala assim, ó, faz o seguinte, vai no profeta Abraão e ele vai orar por você. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Tem muita coisa ali em Abraão muito interessante. Ô, pastor, e só pegando aqui um gancho. Quando o senhor falou de, por exemplo, geração que é muito imediata, né, que é tudo para ontem, Deus falou hoje de manhã, hoje à tarde já quer que esteja cumprido. E a gente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê isso. Por exemplo, quando a gente olha para quando José sonha, com 17 anos, ele vai chegar a ser governador do Egito com 30 anos, 13 anos de espera. Quando a gente vê aquele coxo sentado à beira do tanque, 38 anos de espera para cumprir. Quando a gente vê a mulher do fluxo de sangue, 12 anos para se cumprir. Quando a gente vê Jesus, o nosso Senhor, 30 anos de ministério para cumprir 3 anos e meio. Então, tipo assim, se todos eles que tinham um ministério, né, tão relevante, não que você não tenha, mas um ministério tão relevante a ponto de estar dentro das Sagradas Escrituras, eles tiveram esse tempo de esperar. Por que você não está querendo esperar o tempo de Deus para a tua vida? Espera o tempo de Deus para a tua vida, para você viver o sobrenatural de Deus. Você viver aquilo que o Senhor tem separado, preparado para você. Porque Eclesiastes 3, Felipe, vai falar tudo isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Né? Então, assim, às vezes por falta de esperar o tempo, acaba não vivendo as promessas de Deus. Aí faz igual quem? Igual Abraão. Deus prometeu para ele, Abraão, vou te dar um filho. E aí o tempo tava passando demais, já tô velhinho. Não, agora não. Aí vai fazer o quê? Uma gambiarra. Vamos fazer Gambiarra espiritual. Gambiarra espiritual. Agar, vem cá. Você vai fazer o seguinte, você vai ali com Abraão, tal, não sei o que e tal. Aí vai o quê? Ismael em vez de Isaac. Aí acontece o que tá acontecendo até hoje. Aí a Bíblia diz, A no guerra livro no de Oriente Gálatas e também em Romanos, fala que o filho da livre nunca coabitaria com o filho da escrava. Olha para você ver. 2 nações geradas através de um patriarca, irmãos, co-irmãos, né? Herdeiros de uma promessa, né? Mas que não pode habitar junto, que não vai ter problema. E algo muito interessante, se a gente olhar acerca de profecia bíblica, a gente vai ver, né? Começamos a falar aqui de Mateus 24, que é Jesus junto com os discípulos olhando o templo construído por Herodes, beleza? E aí a gente olha, né, as pedras eram muito bonitas e os discípulos estavam impactados com aquilo, porque na cultura judaica, né, o povo hebreu naqueles dias era um povo muito pobre. Eles não tinham condições nenhuma e não tinham tecnologia para fazer uma construção bacana. Tanto que as casas deles eram casas paupérrimas. E aí quando eles olham a suntuosidade de um templo, eles olham as pedras e falam, cara, olha o tamanho dessa pedra, Jesus. Que coisa linda! Aí Jesus fala assim, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. Tudo derrubado. Isso, derrubado. Mas aí o profeta Ezequiel, depois disso, antes disso, ele profetiza no capítulo de número 37. Ele vai falar acerca do quê? De um tempo da visão do Vale de Ossos Secos, do estabelecimento da nação de Israel de volta dentro da sua terra. Sabe quando se cumpriu Ezequiel, capítulo número 37? 1948. 1948. Quando os judeus começaram a De voltar. 70 depois de Cristo a 1948, quanto tempo demorou para o cumprimento da promessa? Claro, aí que eu falo sobre a camada de revelação. Em partes, se cumpriu no cativeiro babilônico. Beleza? Em parte se cumpriu. Só que a sua totalidade se cumpriu nos nossos dias. Hoje, com os nossos óculos, com a nossa visão, a gente consegue ter a amplitude da profecia. Saber o quê? Que está se aproximando a vinda de Jesus. Exatamente. E Se aproximando. Então, por isso que eu falei, a profecia tem as suas camadas de revelação. Então, à medida que nós vamos caminhando na história, a profecia vai se abrindo para nós. É como um livro. A gente só vai saber o resultado do livro na primeira página? Não, nem no meio do livro. Pelo contrário, a gente precisa chegar nas últimas páginas do livro para a gente poder entender aquilo que o livro está querendo comunicar para as nossas vidas. Eu não sei se está ficando claro para os nossos amigos ouvintes, não sei nem como é que está o chat aí. Tá legal? O povo está gostando ou não?
Então, se o povo estiver gostando, opa, ó, Bom posso demais. fazer o meu merchan aqui? Eu vou fazer, hein? Vai lá, ó. Quer ver? Eu tenho um canalzinho no YouTube, gente. Pô, vai lá, se inscreve no meu canal. Todo dia eu tenho vídeo às 7 horas da manhã e também às 18 horas. São vídeos de oração. E de vez em quando eu dou umas pinceladas lá sobre escatologia bíblica. Estamos com novos projetos também, né? Para poder fazer no próximo ano. Mas vai lá, é Pastor Eduardo Pereira, tá bom? Pastor Eduardo Pereira. Temos lá vídeo todo dia. Deixa eu falar para outra coisa para vocês também. Eu quero agradecer ao meu amigo Anderson, dono da Undergás, dono da Mantiqueira, dono do pão de queijo Sabor da Serra. Se você não é amigo, não compra, pô, pode comprar o pão de queijo que eu super indico, tá, gente? Vai lá, Léo. É isso aí. Pessoal, vocês que estão aí e dá essa força lá pro pastor, segue o canal dele lá, se inscreve. Inclusive, do Ita na Rede aqui também, não esquece não. Começa aí, se inscreve no canal do Ita na Rede aí, comenta, compartilha sempre que você vê aí. Toda segunda a gente vai estar aqui conversando. Palavra como essa edificante, não é, Felipe? Sim, Palavra com como certeza, essa pra com gente se certeza. edificar, aprender mais e mais. Eu creio que vai ser bênção pra tua vida. Então, compartilha aí. Esses dias aí passamos por alguns, como se diz, perrengue, né? Mas graças a Normal. Deus, foi a palavra que a gente deixou lá no grupo lá, que toda ferramenta preparada não vai conseguir derrubar, e eu creio que Deus ele tá na frente desse projeto. Não é isso, Felipe? É isso aí. Comercial, Legão? Chamar os nossos comerciais, nossos patrocinadores. Não saia daí, fique com a gente. A gente já volta. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Potencialize seu mundo com energia limpa e sustentável. Na EcoSol, estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras para você. Energia limpa, futuro brilhante. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Na Marcenaria Horto Florestal, estamos dedicados em atender você, transformando madeira em arte, ideias em realidade. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria K-Shake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria K-Shake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Transforme seu futuro com a Unopar. Aqui acreditamos no poder da educação para mudar vidas. Com nossos cursos inovadores e um corpo docente altamente qualificado, estamos prontos para ajudar você a alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Unopar, onde seu futuro ganha forma. Na NERI, nosso compromisso é garantir que sua equipe esteja protegida, saudável e pronta para enfrentar qualquer desafio. NERI, porque segurança é mais do que uma obrigação, é uma prioridade. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui.
Se você busca beleza, qualidade e tradição em cada detalhe de seus móveis, não precisa procurar mais. Marcenaria Magalhães, onde a tradição encontra a excelência em cada peça. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Tamoios. Você sabia que uma simples vacina pode proteger você e sua família de doenças graves? Na Clínica de Imunização Vacina e Saúde, oferecemos um atendimento especializado, vacinas seguras e atualizadas para todas as idades. Clínica de Imunização Vacina e Saúde. Proteja-se hoje e viva com mais segurança e tranquilidade. Doces artesanais feitos com coração, ingredientes de qualidade e um toque de magia para encantar o seu paladar. Seja para presentear, festejar ou simplesmente se deliciar, aqui você encontra a doçura que você merece. Natália Diniz Doces, doçuras que encantam, sabores que apaixonam. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, Ai, ai. É isso aí, galera. A resenha é boa. Ai, ai, o Fred quebra a gente, rapaz. Tá louco. Eu acabei de ver aqui, cara. Você viu, velho? Não tem problema, não. Tem problema. Você sabe porque o Corinthians vai terminar na frente de São Paulo. Isso aí que tá fazendo assim. Turma, vamos lá. Vamos ler o nosso podcast. O nosso bate-papo aqui. Luiz Cláudio Costa Fernandes. Desculpa. Meu respeito a esse cara que é usado por Deus. Cleiton Diniz, grande amigo, pastor Eduardo. Abel Cristina mandou eita glória. Eita glória, povo de Deus. A Thelma mandou que tremendo. A Brenda mandou a mãozinha. Juliano Gonçalves mandou que maravilha, pastor Eduardo. O canal Ita na rede mandou que papo edificante. Rapaz, o gaguinho aqui entrou. O Cisco dele entrou no canal. Você vê como é que Deus revela o crente. É, então. A gula. Neide Capra mandou que bênção. Rosângela. Desculpa, gente. Rosângela Diniz. Palavra maravilhosa. Meu Deus. Tá louco. Tá louco. Valéria mandou bênção de Deus. É isso aí, galera. Ainda dá tempo de você mandar o link no grupo da família, no grupo dos amigos. E vamos que vamos. Puxa aí, Léo, que eu tô engasgado. Deus socorre ele aqui porque tá precisando de um milagre. Então. Mas vamos lá, o bate-papo aqui tá bom demais, o tempo tá passando bem rápido. Mas, pastor, vamos, aquela hora a gente acabou que a gente partiu para outro caminho. Vamos continuar aquela leitura de Mateus 24 que o senhor estava fazendo as pontuações. Depois a gente faz mais algumas perguntas e aí a gente já parte para o final aqui, porque a hora já tá indo embora. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha lido o primeiro e o segundo versículo de Mateus capítulo número 24, que falava ali, igual nós já dissemos, né, que Jesus, ele, junto com os discípulos, estavam analisando o templo e Jesus disse, ó, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, e nós já falamos, né, que esse cumprimento se aconteceu no ano de número 70, e ali as milícias árabes destruíram o templo, né, então em comando ali, destruíram o templo. Mas Jesus vai dizer, a partir do verso de número 3, continua dizendo, né? Sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha que lindo, Jesus começa, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane,
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Olha, tudo isso que nós estamos vivendo são as dores de parto de uma grávida que está a ponto de dar à luz ao seu filho. Então, essas são as dores de parto. Ele vai falar assim, verso de número 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, Felipe, nós estamos vendo nos nossos dias. Isso aí aumentou, por exemplo, estão falando que vai ter um ciclone, não sei se é verdade ou se é mentira, né? Mas muitos, porque por causa de inteligência artificial, às vezes a gente até se perde nas notícias. Mas eles estão falando, por exemplo, de um ciclone bomba que poderá acontecer ali próximo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por esses dias. Quando que a gente ouviu que isso ia acontecer? E ó, a quantidade de abalo sísmico que está acontecendo na face da Terra é muito grande. Então tem aumentado isso ao longo dos anos. Quantos rumores de guerra que a gente está ouvindo? Quantidade de países sofrendo com a fome, sofrendo com terremoto, sofrendo com as coisas. A gente está vendo isso cumprir. Aí Jesus fala no verso de número 8. Tudo isso será o início das dores. Aí olha como Jesus muda o rumo da história, Léo. Ele fala no verso de número 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Então, o que a gente consegue entender? Que entre o verso 8 e o verso 9, há um tempo de desenrolar. Quer dizer, o arrebatamento da igreja está inserido aqui. Entendeu? Onde Jesus vem e arrebata a sua igreja. E olha que coisa tremenda. Não sei se vocês sabem, né? Mas a grande maioria das pessoas não sabe. Você sabe aonde está inserido o arrebatamento da igreja dentro do livro de Apocalipse? A maioria das pessoas não sabe. Mas está lá, após as cartas que Jesus libera sobre os líderes da igreja e das igrejas, entre o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Ali sim está o arrebatamento da igreja. 3 e 10, se não me engano, vai falar que aqueles que guardaram a minha palavra, eu vos guardarei naquela hora. Isso. Ou melhor, daquela hora. Então, no Mateus 24, a partir do versículo de número 9, já é um tratamento para Israel. Se você olhar, é um tratamento para Israel. Nós começamos falando sobre a colheita judaica, não falamos? Você sabia que havia um objeto para separar a palha na eira, né? Porque eles colhiam o trigo colhiam no campo. E aí como é que eles faziam para separar as sementes do trigo? O que eles faziam? Espalhavam na eira, né? E muitos vão apenas achar que eles lançavam para o alto. Mas não, Léo. Eles passavam um instrumento que era um pedaço de madeira, puxado ou por animal ou por pessoas, cheio de pedras cravadas na ponta dessa madeira, por debaixo. E eles vinham e passavam esse objeto sobre o trigo. Sobre ali o trigo. O que acontecia? Depois vinha o padejador e levantava para o alto. Mas sabe como é que chama esse objeto? Que separava a palha da semente? Chamava tribulon. A raiz da palavra tribulação. Que era onde havia separação. E isso está inserido dentro do contexto judaico. Então, é porque a gente tem a mania, sabe, de olhar a Bíblia pela nossa perspectiva e esquecer que ela foi lançada para outras pessoas para alcançar as nossas vidas. Mas nós temos que entender a cultura deles. Então, o que a tribulação vai servir? Vai servir para separar o joio do trigo, a palha da semente. É onde Deus vai tratar Israel. Não é feita para a igreja. Por quê? Porque nós estamos num tempo estacionado o tratamento de Deus com Israel. Deus abandonou Israel porque Israel rejeitou a Jesus? Não. Deus continua tendo eles por povo santo, povo exclusivo, povo eleito, amado de Deus. Claro, o Senhor manda que nós oremos por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. O Senhor manda que a gente Salmo faça. 122. O Senhor libera essa palavra. E tem uma coisa muito linda, sabe, gente? Que às vezes a gente
perde essa percepção. Por quê? Porque a gente fala assim, o que está no Antigo Testamento passou. Mentira, cara. Não, que nós temos que cumprir ele a ferro e fogo, tá, gente? Há um meio termo, um Exatamente, equilíbrio, exato. né? Porque a lei, ela foi cumprida em Jesus. Sim. Mas a lei cerimonial, a lei de convivência, tudo faz parte da lei. São 613 leis. Não estão só nos 10 mandamentos, tá? Mas também a lei moral. A que vigora ainda para os nossos dias é a lei moral. E que nós nos esquecemos, às vezes, queremos lançar fora o Antigo Testamento. Só que os discípulos e os apóstolos pregavam pelo Antigo Testamento. Não havia novo. E o que eles faziam? Eles geravam uma consciência naqueles que ouviam o Antigo Testamento, que era em Cristo o cumprimento dele. E por isso a gente tem que entender isso. Entender. E uma coisa que me marca muito a minha vida nesses últimos tempos é que nós somos essa geração de arrebatamento. Nós somos essa geração que não vai passar pela tribulação. E uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração e me incomodado muito é acerca até próprio da minha vida. Como eu estou vivendo. Como eu estou gerindo a noiva do Cordeiro. Aqueles a quem Deus confiou na minha mão. Como eu estou administrando tudo aquilo que Deus colocou na minha mão. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa noite. É como você está administrando aquilo que Deus confiou para a sua vida. Como você está cuidando daquilo que Deus depositou sobre você, seja pessoas, seja relacionamentos, seja dons, seja instrução. Como você está cuidando disso? E é isso que nós precisamos estar atentos, porque a nossa geração é a última igreja, a geração de Laodiceia. A Bíblia vai dizer que eles não são quentes nem frios, eles são mornos. Então nós achamos que podemos... Eu vou entrar aqui num viés e nós já estamos acabando, mas eu queria que você entendesse isso. Nós achamos que podemos conviver dentro da igreja viver no mundo. Estando lá fora. Queremos ser... Desculpa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Me desculpa, eu nem sei se eu posso falar disso aqui. Lá no meu canal eu falo. Nós queremos ser fã da Anitta e levantar a nossa mão domingo na igreja. Entendeu? E eu vou ser bem sincero. Tem um cantor que morreu nos anos 90, o nome dele era Kate Green, americano. Ele era do mundão, tomava lá seus LSD, mó doideira, e Deus converteu ele. E o ministério dele foi avassalador, e os louvores dele até hoje falam ao meu coração. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas procura lá, Kate Green. E eu vou falar um negócio, tem um louvor dele que primeira vez que eu escutei, eu gosto de escutar muito música em inglês, assim, eu sou apaixonado, apesar de não entender muito, né? Mas eu ponho na tradução lá e fico escutando. E ele falou assim num louvor dele, Léo, falou assim, do que te adianta as suas quartas e domingos se você não vem todo dia? É forte isso. Entendeu? Às vezes nós não queremos. É o que eu volto naquele mesmo assunto. Não tem como, gente, eu falar que eu sou seu amigo se eu não tenho intimidade com você, se eu não te conheço. Aí eu sei que o Felipe gosta de água, o Léo também. Aí eu vou e levo pro Felipe uma água sem gás. E pro Léo eu levo um com gás. O Léo não gosta de água com gás, o Felipe já gosta. Ele não gosta sem gás. Eu troquei. Por quê? Porque eu não tenho feeling de estar próximo a eles. Eu não tenho esse tino de saber o que verdadeiramente você gosta. E aí eu pergunto para as nossas vidas nessa noite, como estamos nos apresentando a Deus? Será que nós estamos nos preparando verdadeiramente para os últimos dias? Para o que nós estamos vivendo, que está delineando ao longo da história? Vamos lá, Israel está para ser atacado. E pode ser em um ataque desse, a Bíblia fala, em um ataque desse, pode se cumprir a palavra e o arrebatamento vier, a trombeta soar. Se a gente parar para olhar uma coisa que está acontecendo nos nossos dias, está crescendo ao redor do Mar Morto uma vegetação, coisa que nunca aconteceu na história, mas a Bíblia profetiza sobre isso. Deserto com neve. O Ezequiel fala sobre isso, se não me engano é 38. Se eu estiver errado, aí vocês me falam, que jorraria uma água não é 38 não, 40 e... Eu não lembro. Tá. 40 alguma coisa.
que jorraria uma água do trono de Deus. E essa água correria em direção ao Mar Morto e transformaria o Mar Morto em água salgada em água doce. Hoje em dia já é possível a gente ver várias pessoas. Eu nunca tive lá, tenho desejo de ir. Sim. Mas eu falo, hoje em dia é possível ver cardumes de peixe no Mar Morto. Sim. Já tem esse nome, carrega esse nome. Isso tudo é cumprimento da Escritura. E está apto para todos nós. Como nós estamos lidando com essa situação? Como que nós estamos vivendo com isso nesses dias? Nós precisamos ter mais consciência. A gente só consegue alcançar a consciência se nós estivermos ligados com Deus. Por quê? Porque aí o nosso espírito está despertado. É onde as pessoas hoje a maioria dos pastores, pregadores, me perdoa, gente, quer tocar na alma da pessoa, no sentimento, mexer com o sentimento. Você quer me ver feliz? Eu ser profetizando um carro, um telefone novo, uma casa. Eu vou me sentir alegre, eu vou sorrir. Mas é algo momentâneo, que não tem embasamento, que não tem estrutura. E nós precisamos entender isso, que o que Deus tem para nós é eterno. Vai muito além daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí, como que nós temos gerido a nossa vida? Aonde nós temos colocado o nosso pé? Aonde nós temos fundamentado a nossa vida? Talvez você me fale nessa noite, né? Eu vou lançar isso aqui. Talvez você me fale nessa noite e diga para mim, pastor, eu estou passando muita tribulação, muita angústia, muito sofrimento. Mas eu pergunto para você, aonde você tem construído a sua casa? Na areia ou na rocha? Lembre-se que é um ano de construções. Se hoje um presidiário aceitar Jesus lá no presídio, eu te faço essa pergunta nessa noite. Ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida? Acabou a pena dele? Não, ele vai ter que pagar a cadeia dele pelos pecados que ele fez para trás. Quando acabar a cadeia dele, ele vai ter que continuar provando para ele mesmo e para a sociedade que ele merece uma segunda chance. E a segunda chance está aberta para ele. É o que Deus faz com as nossas vidas. Exatamente. É importante o senhor falar sobre esse confronto, porque vai muito além de só música, vai muito além das coisas que a gente faz, vai pegar, englobar o nosso comportamento, o nosso testemunho fora das quatro paredes. Né? Como a gente trata a nossa esposa, como a esposa trata o marido, como a gente trata os nossos amigos, como a gente lidar com o dia a dia. As pessoas que vivem ao nosso redor, né? Exatamente. Eu vi hoje, antes de vir para cá, um vídeo do Rodolfo Abrantes, eu tenho visto muito vídeo dele, e ele falando sobre isso, que Jesus, de um tempo para cá, tem pegado muito ele na paciência. E aquilo me pegou, porque muitas vezes eu me vejo sem paciência. E sem paciência com meu filho, sem paciência com minha esposa, sem paciência comigo mesmo. O quão foi edificante eu ver aquele vídeo para falar assim, Felipe, tá na hora de você pisar no freio e ver que você precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compaixão, de empatia. E vai muito além, porque às vezes, eu tô falando isso porque às vezes a gente fica tão focado se a pessoa escuta música do mundo, se ela não escuta, se ela vê filme, se ela não vê, se ela faz isso, se ela não faz aquilo. A gente esquece do básico, do beabá do cristão, entendeu? Tudo isso faz parte. Faz parte de um... E é caráter do cristão, né? Um conglomerado de coisas. Isso. Não é apenas algo isolado. Exato. Não adianta você querer ser parecido com Jesus se você não quiser a transformação que Jesus é. Então, quanto mais perto de Jesus, isso que o senhor está falando de intimidade, quanto mais perto de Jesus, mais coisas que não são de Jesus, Jesus vai deixando. Então, se você que está nos vendo, você está perto de Jesus, você tem intimidade com Jesus, você está lendo a Bíblia todo dia, está jejuando e orando, e Jesus está deixando você com alguns hábitos seus, quem sabe não é a hora de Jesus tirar da sua vida ainda. Ou quem sabe Jesus nem vai tirar da sua vida ainda alguns hábitos. Lógico que são hábitos, que é o que o pastor falou logo no começo. Ele explicando sobre aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sentiu. Tem coisas que a gente vai ter que lutar contra a nossa vida. Exatamente. Né? E uma... Pode. Salmo 1º, né? Salmo 1º. Dá uma... Bem-aventurado o varão. Isso. Salmo 1º. Ele vai falar de hábitos, lugares e comportamentos. Sim. Hábitos, lugares e pessoas que você tem que se exaurir deles. Exato. Pode concluir, Felipe. Desculpa. Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente tá não estou dizendo que o pastor falou isso porque ele está preocupado com isso, mas muitas vezes a gente está muito preocupado se... Eu quero ver o que o Spotify do Fred. Quero ver o Spotify do Léo, do pastor. Mas, cara, tá, e se ele
ao invés de olhar o Spotify, você pode olhar o Spotify do Fred. E se olhar o seu histórico de navegação do Google? Suas pesquisas, suas últimas pesquisas. Então, eu acho que o que o senhor falou lá, a placa da igreja, ela muitas vezes pregou isso pra gente, sabe, pastor? Que se você fizer isso daqui, você não vai pro céu. Né? A gente tava falando, o Léo tava falando sobre essa questão, né? Quando ele era mais novo, escutava o fim do mundo, ele achava que era um meteoro que ia cair. E às vezes a própria placa da igreja faz isso com a gente. Fala, Mas, ó, o meteoro, ele vem também. Tá? Sim, com certeza. Ele tá Mas é uma- inserido só no que meio. nessa Agora a gente não Exato. vai falar, mas Só ele que tá inserido também. Nessa Mas parte a gente já... Nessa Essa parte... parte a gente já foi. Léo, fala um pouquinho aí o que Tá, que- mas uma coisa também que eu acho interessante é que, assim, quando você cita essa parte, é porque tem muita gente que fala a respeito disso mesmo, exatamente, de dogma e tal, de uso e costumes. E aí tem até um testemunho, que não sei quem viveu, mas eu ouvi isso, aquele tal do disse-me disse, que a pessoa falou assim, um certo dia a criança chegou pra mãe e falou assim, mãe, olha aqui, será que teria como a gente morar na igreja? Mas aí a mãe perguntou, mas como assim, menino, morar na igreja? Por que você tá falando isso? Eu falei, vamos morar na igreja, porque lá o pai é tão bonzinho. Nossa, Então, tipo assim, meu Deus do céu. É você me desse entende? jeito. Então, tipo Ai, assim, ai. o próprio filho não conhece dentro da Meu igreja, porque Deus do dentro céu, da igreja velho. todo mundo pensa, tipo assim, que é daquele jeito e tal, mas dentro de casa se transforma. Então, tipo assim, e Jesus, ele mandou a gente mudar totalmente, porque aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, todos os dias, é o seu costume, é o seu caráter, seu jeitinho. Aí tem gente que vai achar, Felipe, vai achar, pastor Eduardo, que Jesus, Jesus é amor, é o Jesus que estão pregando hoje. É o Jesus algodão doce, doce de leite. É aquele Jesus que tudo pode. Só que esquece da carta lá às igrejas em Apocalipse, que vai falar: se arrependa, se não, virei contra ti. Se arrependa, se não. Eles até falam se arrependam, mas esquece do se não. O que vai acontecer depois? Né? Então, tipo assim, é a gente mudar por completo, totalmente, porque Jesus, ele quer uma mudança de nós. Se a gente quer acessar o reino dele, acessar a salvação, a gente precisa de uma mudança. E só para deixar aqui bem claro também, que a gente falou bastante, e talvez tenha alguém perguntando, mas como que eu vou fazer para me livrar de tudo isso que o pastor está falando, que o Felipe está comentando, a respeito da tribulação? O que é tribulação? O que é aceitar Jesus? O que é arrebatamento da igreja? Nós cremos, a nossa profissão de fé, nós cremos que lá em Romanos 10, 9, ou Romanos 9, 10, salvo engano, vai dizer que aquele que crê com seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia o Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Ou seja, esse não vai passar por uma tribulação que há de vir depois do advento da salvação da igreja, do arrebatamento, que é 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, que aqui não vai dar pra gente aprofundar muito por conta do tempo, do horário, mas é algo assim que as pessoas que ficarem nessa terra vai passar, vai sofrer, né, Felipe? Vai passar por algo assim terrível, onde até a própria Bíblia vai dizer, né, pastor Eduardo, que Sim. ai das mães que amamentam, porque vai ter os seus filhos e vai ter que correr, né, com os filhos. Mateus 24. Faz parte da tribulação. Exatamente, correndo com seus filhos no colo ou correndo com seu filho na barriga, por conta daquele momento, sendo tribulado, sendo atormentado pelo anticristo, pela besta e tal. Mas, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se livra disso tudo. Leonardo, me prova isso na Bíblia? Apocalipse 3:10. Se aquele que guardar a minha palavra, eu guardarei ele da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Interessante que ele não fala na hora da tentação. Por quê? Uma coisa é você estar na chuva e eu te oferecer um guarda-chuva na hora que você já pegou chuva. Outra coisa eu falo para você, você vai se livrar da chuva. Ou seja, antes de começar a chover, eu vou colocar você num carro e vou tirar você da chuva. Então, quem aceitar Jesus vai ficar livre dessa grande tribulação. Amém. E ó, Isso aí. tem um detalhe que acontece, vou dar um detalhe prático, né? Se você não crê que esses são os últimos dias, mas os maiores bilionários do mundo estão construindo seus bunkers, tá? Se preparando para algo vindouro. Então, o dono do Meta, os maiores empresários de Wall Street, ou os maiores investidores das bolsas de valores ao redor do mundo, eles estão construindo seus bunkers. O que é bunkers? É uma casa escondida na terra,
porque eles esperam que algo vai acontecer de muito grave e eles estão se preparando. Se você não sabe, depois você dá um Google aí na sua casa e dá uma pesquisada acerca de que as pessoas, os milionários, estão tirando, vendendo todas as suas ações. A grande maioria das cartas de ações do mundo estão sendo vendidas por esses milionários. Quer dizer, que tem algo para acontecer aí para frente. E esse algo deve ser muito grande para eles tirar as ações e pegar em dinheiro. Tem algo grande para acontecer aí. Eu creio que é o arrebatamento, eu creio. Eu creio. Pastor, o senhor falando isso, Felipe, olha que coisa de doido. Os engenheiros de avião, eles estão planejando pilotos automáticos, assim como já existe de carro automático, pilotos automáticos. Por quê? Por que eles estão planejando isso aí, negócio de piloto automático e sempre colocando... Olha o que eles estão fazendo. Eles não... Outra coisa que eles estão fazendo, além de piloto automático, eu vi, as companhias aéreas de hoje em dia não aceitam mais se for 2 cristãos junto do mesmo avião. Se o piloto e o copiloto for cristão. Porque eles dizem assim, eles estão pregando um negócio aí de que um povo vai sumir da terra, então vai um junto e o outro vai ficar. Porque não pode acontecer onde você imagina, avião caindo, na hora que acontece, carro batendo. Então o mundo está preparando e você não está preparando. Meu amigo, se prepara para a volta de Jesus, que ele está voltando para buscar a igreja dele. E se você estiver preparado, você vai subir junto com a igreja. Amém? Eu creio. Amém? Vamos para aquele bate. Ô, pastor, a cabeça da gente vai Ó, lembrar vocês que eu falei sobre as águas que saem do trono de Deus e alcançam o Mar Morto. Tá lá em Ezequiel, capítulo de número 47, tá? Vamos lá. A gente estava, já faz algum dia, eu com o Léo tem conversado, e na hora que vocês começaram a falar, a cabeça deu uma explodida, a gente fazer uma brincadeira aqui, de uma resposta de uma palavra só. Eu ia usar o ping gold aqui, né? Será que é assim que fala mesmo, né? Nem português sem falar direito, quem dirá. Mas eu vou falar uma palavra, o senhor rebate essa palavra que vier no coração do senhor. Vamos tentar. Medo. De perder a família. Ou, não, melhor, perder a salvação. Certeza. Que Cristo vai voltar. Inspiração. Jesus. Vida. Com ele. Jesus. Tudo pra mim. Amor. Minha família. Família. Porto seguro. E amizade. Reais. É isso aí. Achei que não ia sair com uma palavra só e saiu, velho. Muito bom, muito bom. Aqui foi só um experimento, né? Depois a gente vai padronizar melhor isso daqui, mas ficou bacana, ficou bacana. Pastor, queria te agradecer pela presença. Quero fazer aquilo lá que a gente fez com o Gesiel da última vez também. Pode falar que depois no final ele... Eu só não lembro o que mas tá bom. Se o Léo, tá bom. Aqui, uma lembrança pro senhor, dos olhos da terra, né, da nossa amiga Patrícia, a famosa Xissa. Obrigado, Patrícia. Uma lembrancinha que a gente deixou pro senhor aqui. Quem estiver precisando dos óleos essenciais terapêuticos, só procurar a Xissa. Aí tá uma amostra. Agora, qual óleo que é, Xissa? Meu Deus do céu, como fala isso? Unblend? É isso aí. Onde que é a loja? É virtual. É virtual. Então procura aí no Instagram, hein? A Xissa aí. A Xissa também tem as massagens aí, só procurar que show de glória, como diz o paixão lá da igreja. Vai lá, Léo. Pastor Eduardo, suponhamos que Deus olhou para a terra, como ele olha todo dia, e falou para o senhor assim, é a sua última mensagem, o mundo todo vai poder ouvir sua última mensagem. Olha para aquela câmera e rasga o seu coração. O que é que o senhor diria para todos? Eu queria dizer para você que, assim como você está passando por uma situação difícil, está passando por um momento de angústia, de sofrimento, você pode estar aprisionado ou aprisionada nos seus sentimentos ou nas suas situações do dia a dia. Eu queria dizer para você que um dia eu também estive assim. Já tive com problemas de depressão, de angústia, já estive aprisionado, já estive preso, mas
um dia o Eterno falou ao meu coração de uma forma poderosa. Ele disse para mim assim: não me esqueço disso. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E hoje eu estou aqui, vivendo a promessa que o Senhor liberou sobre a minha vida aqui na cidade de Tamonte. Não sou daqui, mas hoje me encontro aqui. E Deus sabe que Ele moveu os céus e a terra para vir ao meu encontro, né? Porque Deus faz isso com o pecador. Então, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Ele mudou a minha história, me deu uma nova oportunidade. E eu tenho certeza que essa noite é uma noite de oportunidade para a tua vida. Talvez você se encontre aí no seu lar, desesperançoso, com problemas na sua família. Eu quero te dizer, por tudo isso eu também já passei. E hoje ainda passo por algumas dificuldades. Porque, como eu já disse, nós não somos super-homens. Mas eu quero liberar algo sobre a sua vida, como essa última palavra. Eu creio que assim como Deus fez na minha história, mudando a minha vida, Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, algo grande e poderoso. Talvez você me diga: pastor, nem crente eu não sou evangélico, sou católico, sou espírita, sou muçulmano, sou budista, sou shintoísta. Eu quero te dizer, olha, para Deus nada disso importa. O que importa para Deus é o seu coração. E Ele te diz nessa noite: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua caminhada, e eu vou fazer algo grande sobre você. Eu profetizo sobre você, sobre a cidade de Tamonte, um tempo novo. Deus vai fazer algo grande e poderoso sobre nós. Tá bom? Eu quero agradecer também por essa oportunidade, a vida de todos vocês. Para mim foi uma alegria muito grande. O tempo passou tão rápido. Eu vou falar para vocês, eu, por mim, pode ir até 1h da manhã. O tempo passou tão rápido, né? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Estou sempre apto quando precisar. Pode chamar, a gente volta aqui. Eu creio que grandes coisas Deus tem para fazer no nosso meio. Amém. Não se esqueça, se você não me conhece, me siga nas redes sociais. Tá lá o meu Instagram, pr.eduardopereira. Meu Facebook também, Eduardo Pereira. Todos eles são abertos. E também o meu canal lá no YouTube, Pastor Eduardo Pereira. Não se esqueça, se inscreva lá. Esse aí, o homem do merchan. Esse aí ser. tá igualzinho o Milton Neves. Esse aí eu falava assim, né, legal? Rapaz. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado você que ficou com a gente aí. Deus abençoe. Que você possa ter o sono do justo. E que todos os sonhos de Jesus para sua vida seja realizado. E que em nome de Jesus, nenhuma doença, nada que possa estar atormentando os seus pensamentos, a sua família, permaneça com você. Nós declaramos cura sobre a sua casa, nós declaramos libertação sobre a tua casa. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que você viveu durante o dia ou até mesmo na noite passada, não vai permanecer sobre a tua vida, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Gente, é isso. Deus Léo, abençoe. obrigado. Pastor, obrigado. Deus Tissa, abençoe. Fred, Obrigado. Todo mundo que nos acompanhou. Deus abençoe. Fique com Deus. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, Valeu, galera. gente. Tamo Valeu, junto. gente. Até mais. Tchau, tchau.